Já o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, também falou hoje à CNN sobre esse mesmo assunto, reforma tributária, e ele acredita que a proposta possa ser aprovada em pelo menos uma das casas do Congresso até dezembro deste ano. Bom, acho que nosso desafio é nesse primeiro semestre, nós vamos trabalhar para isso e nós pediremos a atenção e a compreensão das duas casas do parlamento para aprovarmos pelo menos o novo marco fiscal, a nova âncora fiscal. Esta é uma das nossas prioridades. De fato, a reforma tributária é um tema mais delicado. Eu trato como horizonte possível para nós, até dezembro, até o final desse ano, nós podemos entregá-la ao país. Se nós conseguirmos isso, nós teremos alcançado, este governo terá alcançado um feito histórico, visto que 2 ou até 3 governos já passaram e não conseguiram avançar no tema da reforma tributária. Então, eu considero mais exequível, até o mês de dezembro, nós pelo menos termos conclusa a reforma tributária em uma das casas, quiçá nas duas casas do Congresso Nacional. Basília Rodrigues, de volta. Ô Basília, você já destacava para a gente reforma tributária aí no centro das discussões no Congresso, também pelo Executivo. A questão agora também é quem vai ser o pai da reforma tributária. Agora, o que eu destaco ali do senador Randolfo Rodrigues, ele coloca esse prazo até dezembro, em pelo menos uma das casas. Só que a gente lembra que a intenção do ministro Fernando Haddad, quando ele foi a Davos e falou sobre o tema, ele dizia até o primeiro semestre deste ano. Afinal, Basília, pelo que a gente está vendo aí de andamento dos trabalhos, está um pouco difícil até junho a gente ter uma definição, ou julho, não? Pois é, fevereiro já chegou, né? Exato. A gente já está no segundo mês do ano e tem uma coisa que jornalista gosta de cobrar, é prazo e meta. Então, em todos os anúncios, todas as conversas, é comum a pergunta, mas quando isso? Qual a expectativa de aprovação? O governo se comprometeu a aprovar a reforma tributária até o fim deste ano. E em expectativas, né, em estimativas mais otimistas, tem dito por meio dos seus interlocutores, a exemplo do Ministério da Fazenda, que até junho, então até o fim do primeiro semestre, já garantiria essa aprovação. Veja como muda, ouvindo agora a percepção do líder do governo no Congresso. Então, de olho no jogo político, tanto entre deputados quanto entre senadores. Será que ele está sendo cauteloso ou mais realista ao dizer que consegue passar até dezembro? E um recuo a mais, não só quanto ao prazo, mas até a expectativa de em quais casas, né, se nas duas quais casas vai passar. O senador afirma que deve passar até o fim do ano, pelo menos em uma casa. Isso significa que ele já está considerando a possibilidade de a reforma tributária ser em sua plenitude aprovada mesmo somente em 2024, porque necessita passar em ambas casas, né, nas duas casas, tanto Câmara quanto Senado Federal. No meio desse jogo de pautas relevantes, tem a reforma tributária, tem a isenção do imposto de renda que a gente acabou de conversar, tem a expectativa ainda de aprovação de uma nova âncora fiscal. São temas muito sensíveis, tanto da aprovação quanto da adaptação. Mesmo após a aprovação destes textos, não é para já que a gente poderá vislumbrar uma organização, uma redução da carga tributária, não é para já que o Brasil já vai conseguir rumar em direção a um crescimento mais robusto se adotar uma âncora fiscal mais respeitável, né, mais estável também. Isso leva tempo, tanto a aprovação quanto a adaptação a partir desses textos aprovados. É só mais discussão que a gente tem pela frente, mais problema mesmo de acerto no relógio e nas expectativas das lideranças, daqueles que falam em nome do governo. Este também é um sinal de articulação política desarmada, né? Uma articulação política que não está azeitada suficientemente, né, para passar uma única previsão. Então, em pouco tempo, o governo ainda está no seu segundo mês do primeiro ano e a gente já ouviu muitas expectativas de aprovação desse, daquele texto e até mudança quanto ao prazo.
de acordo com interlocutores do Ministério da Economia, a ideia de passar a reforma tributária no primeiro semestre continua valendo, ainda mais porque recentemente o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou a criação de um grupo do qual participariam aí Reginaldo Lopes, ex-líder petista na presidência, Aguinaldo Ribeiro, parlamentar do Progressistas, autor de um dos textos da reforma tributária, como relator deste grupo. Então, isso poderia garantir um tipo de gestão compartilhada da reforma tributária, em que você teria tanto o governo quanto o Congresso empenhados em entregar logo a aprovação desse texto. Agora que foi fatiada, né, Basília, o que em certa medida pode facilitar essa aprovação mais célere, quando você traz essa expectativa até o primeiro semestre, é justamente já pensando nisso, uma parte da reforma ser aprovada, principalmente tendo em vista esse engajamento por parte do presidente da Câmara dos Deputados e também por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também sinalizando de forma positiva com relação à reforma tributária. Por isso que a gente tem que observar quem de fato fala em nome do governo, porque até o fatiamento prevê que discussões relacionadas com a renda tanto de empresas quanto de pessoa física fique para o segundo momento das discussões. Isso não é verbalizado por todas as lideranças, por quem tem falado pelo governo na área econômica. Então, isso mostra também um sinal de desgaste entre estes líderes do governo, porque quando você ouve o líder da Câmara, o líder do Congresso, quando você ouve integrantes da equipe econômica, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, eles passam projeções diferentes, inclusive da ordem de aprovação. O que vem primeiro? Aí eu retomo este ponto da análise anterior. Se tudo é importante, se tudo é urgente, inclusive objeto de promessas, de compromissos de campanha, o governo tem que sentar e alinhar qual é, na ordem aí de urgência e importância, o que vai vir primeiro. A isenção do imposto de renda, que é super popular, no caso, pelo menos para quem recebe até 2 salários mínimos, ou se vem a reforma tributária, ou a nova âncora fiscal, que é de difícil aprovação e de longa adaptação. Alguns economistas que a gente ouve, já entrevistou aqui na CNN Brasil, diz que a partir da aprovação, a estabilização dessa nova âncora fiscal poderia levar ainda 2 anos. Ou seja, tudo isso acontecendo ao mesmo momento durante o governo de Lula. Obrigada, Basília. Até já.